A mensagem que você vai ouvir agora faz parte da série de exposições sobre o Evangelho de Lucas, que estou fazendo todos os domingos, às 10h30 da manhã, nos cultos da rede de pequenas igrejas em Niterói, Rua Andrade Neves, 31, 7º andar, Centro. O objetivo dessa série é levá-lo a divisar a beleza de Cristo e o amar, e assim reproduzir a sua beleza na sua vida. Gostaria de, nessa introdução, fazer um apelo a você. Contribua com o canal. Nós não recebemos ajuda de nenhuma igreja, de nenhuma instituição pública. Não tem nenhum empresário nos bancando. Tudo é mantido mediante a solidariedade de gente como você, que crê no conteúdo que aqui é ensinado. Então você pode se tornar membro do canal e assim ter acesso ao material exclusivo produzido para os membros do meu YouTube. Ali você pode participar do Clube do Livro, estudar comigo algumas das obras que julgo mais importantes para que tenhamos uma participação no debate público lúcida, inteligente, cristã. Você vai ter acesso ao curso de pastores e líderes e muitos outros materiais mais que, repito, produzo exclusivamente para os membros. E você pode enviar uma oferta para esse Pix, palavraplena@gmail.com. É isso aí, espero que o Espírito Santo revele a beleza do Evangelho nessa exposição do Evangelho de Lucas que você vai ouvir a partir de agora. Deus te guarde. Zacarias, o filho que você e Isabel vão gerar será grande diante do Senhor. Estamos sendo assim, perante o que poderíamos chamar de uma mensagem factual, baseada no fato nascimento de João Batista. O que o texto está dizendo é que o anjo declarou a Zacarias que o seu filho seria grande aos olhos do Senhor. Desempenharia um papel de suma importância na obra de salvação a ser levada a cabo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele será grande diante do Senhor, aos olhos do próprio Deus. Ele haverá de fazer algo muito especial pela humanidade. Ele tem alguma coisa a realizar que é muito especial para Deus e de essencial importância para a vida dos seres humanos. Meus irmãos queridos, a gente muitas vezes lê a Bíblia e não percebe as consequências do que nós estamos afirmando, do que estamos lendo, das conclusões a que chegamos na análise do texto. Porque, por uma questão de raciocínio lógico, nós somos levados a chegar a algumas conclusões com base nessa declaração do anjo. Uma conclusão chocante, perturbadora, das mais enigmáticas da Bíblia, é que o destino de João Batista havia sido decretado antes do seu nascimento. Não havia como ele ser diferente do que Deus havia decretado. Nada poderia impedir o propósito divino de se cumprir na vida de João Batista. Mais uma vez, o pregador se vê diante da necessidade de dizer com temor
diante da congregação que humildemente o ouve: eu não entendo essa doutrina. Extrapola o meu entendimento. Contudo, é bíblica. Contudo, é comovente quando a vemos aplicada às nossas vidas, porque o que é verdadeiro sobre João Batista é verdadeiro sobre a sua e a minha vida. Somos cristãos porque Deus nos amou primeiro. O amor que ele tem por nós é antigo. Antes da criação do nosso planeta, nós já existíamos no coração de Deus. João Batista, nesse sentido, não é um caso isolado. Essa biografia que começa antes da criação, da primeira molécula, veja só, essa biografia, cuja gênese se dá antes da criação, isso que eu estou querendo dizer, antes da criação da primeira molécula, representa um ato soberano de Deus e que diz respeito à vida de todos os filhos e filhas de Deus. Repito, ele não é um caso isolado. Ele não apenas haveria de nascer, como o nome dele foi decretado, os seus dons, seu ministério. Ele será grande diante do Senhor. Bom, aí nós somos remetidos para uma outra seríssima questão, que parece ir de encontro a uma espécie assim de democracia que esperamos encontrar nos procedimentos de Deus. Deus ama todos, mas nem todos são excelentes aos olhos de Deus. Deus ama a todos no seu amor benevolente, no amor que o leva a tratar com bondade as suas criaturas. Mas Deus não tem igual prazer na vida de todos. O que essa passagem está dizendo é que alguns seres humanos que Deus considera grandes aos seus olhos. Então aqui nós estamos perante importante questão. O que leva Deus a traçar esse veredito sobre a vida de um homem e de uma mulher? Tu és grande aos meus olhos. Se formos olhar à luz da própria vida de João Batista, chegaremos à conclusão que ser grande aos olhos de Deus é ser fiel a Deus. É amar a Deus. É ficar do lado da verdade, mesmo quando isso expõe sua vida ao risco de morte. O que é ser grande aos olhos de Deus? É você estar no Rio Jordão batizando pessoas e ver um soldado romano se aproximando para ser batizado. E você vira-se para ele e diz: não conte com o meu batismo para justificar as suas maldades. Para que esse batismo tenha sentido para você, é necessário que você pare de torturar pessoas.
que você não apresente nenhuma denúncia falsa, que você se contente com seu salário e não se envolva com corrupção. Você tem contato com a milícia, eu não vou batizá-lo. Foi com uma pessoa ligada à contravenção de um famoso bicheiro do Rio de Janeiro, que me procurou para ser batizado, foi no gabinete pastoral, dizendo que queria ser batizado, o que eu virei para ela e disse, será uma honra, mas desde que você largue o seu trabalho na cúpula do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Ela era secretária de um bicheiro sanguinário. Falei, não conte com o meu batismo. Nunca mais a vi. Então, ser grande aos olhos de Deus é amar a Deus. Amar as pessoas. Ser fiel ao seu chamado, mesmo que esse chamado lhe seja custoso. Outro ponto, não adianta cavar espaço na igreja, no reino de Cristo, na sociedade. É Deus que decreta a extensão do seu ministério. Ele não vai passar do ponto que Deus determinou. Como alguém já disse, a nós nos cabe aprofundar o nosso ministério, mas a Deus a estabelecer a sua extensão. É claro que você pode ser líder de uma grande denominação. É claro que essa denominação pode pagar um jato para você supostamente pregar. É claro que você pode ser decisivo, em razão da quantidade de gente que o segue, para determinar o resultado das eleições num país como o nosso. Contudo, para ser grande aos olhos do Senhor, é necessário que Deus o tenha decretado. Seu filho será grande diante do Senhor. O que não implica necessariamente em ganhar o prêmio Nobel, em obter reconhecimento diante dos homens, ou de ter o seu valor até mesmo reconhecido pela igreja, porque a igreja, em geral, é a primeira a se levantar contra esses que são considerados pelo próprio Deus grandes aos seus olhos. Aqui não está falando de fama, não está falando de poder, não está falando de dinheiro. Aqui não está falando de visibilidade, de aceitação. Aqui está falando de alguém cuja vida causa deleite a Deus. Alguém para quem Deus olha e diz, esse meu servo, essa minha serva está desempenhando um papel crucial nos meus propósitos para a vida da humanidade. Então essa foi a informação. Ele será grande diante do Senhor. Vocês esperaram muito tempo. Eu sei. Dias e mais dias, anos e mais anos de orações não ouvidas, porque eu decretei que Isabel seria estéril durante um período da sua vida. Mas agora chegou o momento do sonho se tornar realidade. E o que eu tenho reservado para a vida dessa criança é muito especial. O texto prossegue dizendo, não beberá vinho. Então essa profecia não poderia ser feita para minha mãe a respeito do meu nascimento. Não beberá vinho nem bebida forte. Vamos tentar entender isso. Como que um livro que não ensina abstinência,
Interessante que o próprio João Calvino, que adorava um vinho, no comentário sobre esse texto, ele diz, olha, isso aí é para a vida de João Batista, para a vida dos nazireus. Esses dias eu peguei uma carta dele para o João Flavel, ele dizendo, vem logo para Genebra, separei um tonel para nós dois, que era um outro reformador. Bom, isso significa o seguinte, que ele, ou de uma forma vitalícia, quer dizer, certamente de uma forma vitalícia que não se aplicava a todos os casos de pessoas que haviam feito o voto de Nazireu. Então, ele abriria a mão de vinho e daquilo que poderíamos chamar de bagaceira, de cachaça, ou de uísque, ou de uma bebida mais forte do que o vinho. Aquela bebida de efeito psicológico mais imediato. De uma forma ou de outra, segundo os propósitos eternos de Deus, ele faria o voto de Nazireu. Alguns comentaristas acham que talvez essa interpretação que eu estou fazendo não seja precisa, porque constava no voto de Nazireu não cortar o cabelo. E aqui não fala nada sobre os cabelos de João Batista. Só diz que ele não beberia vinho nem bebida forte. Devido à natureza da sua vocação, segundo o decreto eterno de Deus, ele não beberia vinho nem bebida forte. Há muito que se falar, muito que se conjecturar sobre o porquê de Deus ter exigido de João Batista abstinência. Quando o próprio outro menino, que haveria de nascer naquela mesma época, chamado Jesus, não apenas bebia vinho, como botou 600 litros de vinho numa festa de casamento e ainda declarou que na sua segunda vinda o vinho estaria liberado para toda a igreja, que seria um período de muita celebração na vida do seu povo. Então, está aí o texto. Ele não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Por que ele será cheio do Espírito Santo? Porque, entre as muitas coisas que poderíamos falar, uma salta aos olhos. Ele precisará de poder para cumprir missão dificílima, que é a de pregar a palavra de Deus e assim preparando o caminho do Messias para uma igreja apóstata, que havia se afastado da verdade revelada. Então, ele será cheio do Espírito Santo. O que significa o seguinte, ele não vai falar como os rabinos. Haverá esse elemento de unção na sua mensagem. Eu me lembro da minha querida sogra falar que quando menina, ela via o reverendo Antônio Elias pregar, observava que havia na vida do reverendo o que não encontrava na vida de outros pregadores. O elemento de unção, que é uma coisa difícil de definir, mas que nós sabemos quem tem e quem não tem. É aquela história que o próprio reverendo Antônio Elias me contou. Alguém perguntou para ele, o que é o batismo com o Espírito Santo? Ao que o sujeito respondeu, olha, o que é eu não sei, só sei que é uma coisa que eu não tenho e você não tem. O Spurgeon falava sobre a família graça escassa. Pregadores que são ortodoxos, mas não têm graça. Falta-lhes o que sobejava na vida do pregador escocês Robert Murray McCheyne. Contam que quando ele subia ao púlpito para pregar, ele dava a impressão de ter acabado de sair da presença de Jesus. Havia algo de muito especial no ministério de Robert Murray McCheyne. E o que havia de especial em sua vida é o que sobejava na vida de João Batista. A unção do Espírito Santo. Por isso,
Essa é a única explicação para ele ter adquirido fama, apesar de não ser um homem do templo, nem da sinagoga. Ele pregava no deserto. Se você for a Israel e der uma andada lá pelos lugares por onde ele passava, você perceberá que até hoje é um deserto. É longe de tudo, você tem que andar muito para chegar ali nas cercanias do Jordão, justamente naquele pedaço em que ele deságua no Mar Morto. E ele andava pelo deserto. Mas a unção era tamanha que as pessoas se dirigiam para o deserto para ouvi-lo. Então, meu Deus, eu me lembro de um diálogo com o reverendo Antônio Elias. Nós estávamos voltando do Rio e ele virou-se para mim. Eu perguntei para ele, fazia muitas perguntas para ele. Perguntei, reverendo, pode um homem cheio do Espírito Santo, um pastor, ficar sem igreja? Porque ele virou-se para mim e disse, meu filho, ele pode ficar até sem igreja, mas sem trabalho nunca. As pessoas irão em casa apanhá-lo. Alguém já disse, avivamento, o que é avivamento? É um homem incendiar no púlpito e as pessoas aparecerem para ver o fenômeno. Não há um elemento de verdade nessa história. Então, sempre disse isso para os estudantes de teologia. Nunca cave oportunidade para pregar. Se Deus o chamou e você é ungido, zero dúvida quanto ao fato que as oportunidades aparecerão. Então, fica aqui essa lição para a sua e para a minha vida. Aqui estamos nós plantando uma igreja numa região da cidade que nós não estamos seguros que é o melhor lugar. O auditório é maravilhoso. Mas será que aqui é o melhor lugar, atrás do shopping? Sabe, eu não tenho resposta, mas uma coisa eu sei. Se o fogo pentecostal se manifestar entre nós, mas não há mínima dúvida que as pessoas aparecerão, independentemente do local. Independente do local. Fica aqui uma lição secular, uma lição que vocês talvez julguem até que não é digna de servir de luz para o que eu estou dizendo. Mas me chama a atenção esse restaurante português que tem aqui na Ponta da Areia, chamado Gruta de Santo Antônio, que é dirigido pela dona Henriqueta. O que há de especial na Ponta da Areia? Nada. Do lado da rodoviária. É uma dificuldade estacionar ali, você tem que gastar dinheiro com manobrista e tal, um lugar distante de tudo. Vem gente da região metropolitana inteira do Rio de Janeiro comer aqui na Ponta da Areia. Porque o trabalho deles é decente. Eles oferecem uma boa comida e com um atendimento. Eu nunca vi igual em todos os lugares por onde eu passei. Então, voltando a João Batista cheio do Espírito Santo, ele precisava daquele poder. Ele lidaria com o pior tipo de ser humano que existe. É o apóstata. Aquele que conhece a Deus à distância. Aquele que está envolvido com a atividade eclesiástica e que não tem vida com Deus. Então ele teria que preparar o caminho do Messias num contexto de quase que completa apostasia em Israel. Ele precisava dessa unção do Espírito. Então, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Meus irmãos, aí nós estamos diante de uma questão das mais sérias.
consequências filosóficas profundíssimas. Porque uma das discussões mais antigas da filosofia, referente ao chamado ramo da epistemologia, é a que se relaciona à formação das nossas ideias. Como surgem? De que modo nós organizamos o pensamento? Então, sempre houve duas correntes básicas. Uma corrente que diz que nós chegamos ao mundo com uma forma de pensar, que é inata, e que condiciona o modo como nós lidamos com o que existe, com o que os nossos sentidos percebem. E uma outra corrente é que diz o seguinte, essa foi especialmente defendida por um homem chamado John Locke, que nós nascemos como uma tábula rasa. A gente não vem com nenhum registro. Não somos programados para pensar de uma determinada maneira. Simplesmente o contato com o mundo forma as nossas ideias. E condiciona, portanto, o nosso modo de raciocinar. Calvino fala sobre o semen religionis, a semente da religião, que ele acreditava estar no coração de todos os seres humanos, parte integrante da imagem e semelhança de Deus, da qual o homem e a mulher são portadores. Portanto, Calvino acreditava nesse conhecimento inato. Ele chamava também de sensus divinitatis, que é uma coisa que está dentro do ser humano, ainda que o ser humano não o reconheça. E aqui, o texto diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E mais adiante, uma outra passagem de tirar o fôlego e que não dá para nós chamarmos de licença poética. É Isabel, grávida de João Batista, perante Maria, grávida de Jesus, e João Batista se regozijando no ventre de Isabel por estar na presença do seu Salvador no ventre. Olha a quantidade de mistério. Por isso é o seguinte, pessoal que gosta de filosofia, olha só, são mundos que têm suas características particulares. Não tente racionalizar o que a Bíblia está ensinando. Isso é revelação, demanda fé. A gente crê e conhece. Agora, se você tentar entender para crer, você jamais será cristão. Porque é muito mistério. Ele no ventre da sua mãe Isabel, cheio de felicidade. Como explicar isso? Que contato ele teve com a vida? E outra coisa, muitos verão Cristo ressuscitado, voltando em glória, e não se converterão. E o bebê no ventre de Maria já teve sua realeza reconhecida por João Batista. Também não me peça para explicar. Mas é o que a Bíblia ensina, e o texto está dizendo que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Não apenas predestinado para ser salvo, mas soberanamente separado para cumprir uma missão e desde o ventre ser cheio do Espírito Santo. O que significa desde o ventre ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá, gente, nós temos que usar a imaginação. Que quem se relacionava com aquele menino ficava aturdido, porque ele novinho, já criança, ele pregava a palavra de Deus, manifestava a glória de Deus. Ele, quer dizer, na infância, ele já manifestava essa graça maravilhosa. É aquela história, né? Eu não estou aqui endossando criança repetindo palavra em rede social, manipulando, portadora
de psicopatologia grave, grave. Era coisa de uma junta médica chegar e falar, por favor, retire esse rapaz, esse menino. Coloque-o para ser tratado. Mas que existe esse tipo de manifestação do espírito na vida de criança é uma coisa inegável. Inegável. Não é que você vai colocar lá no púlpito para pregar. Mas existe isso, desde o ventre ser cheio do Espírito Santo. Então, está lá a Dona Maria José, dizendo que o Theo parece que já nasceu convertido. Já nasceu convertido. Eu me lembro até hoje de uma conversa, uma discussão, mas muito educada, entre Dona Maria José e o Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd na casa da Dona Maria José, e Dona Maria José vira-se para o Dr. Russell Shedd e diz, o Theo chegou onde chegou, porque ele foi primeiro lugar, parece que no vestibular, primeiro lugar na prova da Petrobras e tal, e Dona Maria José disse, eu creio que ele chegou onde chegou porque Deus honrou, porque ele nunca estudou no domingo. Ele sempre entendeu que o domingo era o dia do Senhor. Nunca estudou no domingo. Ao que o Dr. Russell Shedd virou-se para ela e disse o seguinte, já eu acredito que ele estudou muito, e por isso ele chegou onde chegou. Eu fiquei ali no meio ouvindo, não ousei entrar naquele debate santo, mas certamente os dois estão apresentando os lados diferentes da verdade. Né? Então, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Olha só, tem uma história, no livro Narrativa, eu estou com o título em inglês, eu não saberia traduzir português, quer dizer, eu não saberia traduzir português, minha memória está me ajudando agora a traduzir português, mas é Narrativas sobre Conversões Surpreendentes, de Jonathan Edwards. Ele apresenta 2 casos que ele falou, para vocês terem uma ideia do que o Espírito Santo fez na minha igreja, na região de Northampton, no primeiro grande despertamento americano. Ele era pastor de uma igreja congregacional, a Igreja Congregacional de Northampton. Inclusive, eu, no meu fanatismo, fui lá. Não apenas fui na igreja dele, como também fui na sepultura de Jonathan Edwards, é claro, e bati uma foto do lado da sepultura dele. Quase pedi que esses esqueletos comuniquem a mesma unção para o teu servo. E ele fala de 2 histórias. Uma de uma moça muito nova que teve uma conversão espetacular, mas foi acometida por uma enfermidade severíssima, que culminou em ela só conseguir se alimentar por meio de um canudo que era introduzido na sua boca e por meio do qual ela então ingeria líquidos. E Edwards conta que os membros da igreja foram lá, os irmãos na fé, levar palavra de consolação para essa irmã, mas tão somente para testemunhar uma fé inabalável. E entre as muitas coisas que ela disse, Jonathan Edwards destaca uma que o marcou profundamente. E que ele julga que foi um sinal por excelência de que aquela obra do Espírito realmente havia nascido no coração de Deus. Tratava-se de uma operação autêntica. Porque contam que numa dessas visitas ela virou-se para os irmãos na fé que queriam dar palavra de consolação para ela e disse: eu não quero a saúde e não quero a doença. Eu não quero a vida, nem quero a morte. Só quero estar com Jesus. E a outra experiência é de uma menina de 3 anos chamada Phoebe. P-H-O-E-B-E. 3 anos. Jonathan Edwards não era pregador para qualquer um ouvir. Ele pregava lendo o sermão, escrevia com esmero cada sentença, pensamento linear,
teologia sólida, a pura expressão do calvinismo. E ele conta que o nível de discernimento dessa menina era uma coisa sobrenatural. Dizem que ela foi encontrada uma vez na igreja dizendo: "Oh, glória a Deus, porque hoje o senhor Edwards vai pregar." Que tirava grande proveito da pregação de Jonathan Edwards, com um nível extraordinário de discernimento. É um cristianismo, gente, que eu vou lhes dizer uma coisa. A gente lê essas histórias e diz: nós nos desconectamos de um passado glorioso, porque era uma geração de fato fantástica, do ponto de vista do amor a Deus e da sujeição à sua vontade. E aqui nós vemos João Batista, já desde o ventre materno, cheio do Espírito Santo. Agora, visando a cumprir qual missão? Olha a missão de João Batista, segundo descrição do versículo 16. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Que significa, portanto, que ele teria um trabalho prioritário de reavivar a igreja, de chamar a igreja ali representada por Israel para a conversão. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. O que significa o seguinte: para lotar uma igreja, você não precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas para converter pessoas, você tem que ter unção do Espírito. Eu me lembro que uma vez eu preguei num congresso de teologia sobre a relação do rico com as Sagradas Escrituras. E apesar de ter enfatizado o fato de que, segundo o próprio ponto de vista de Cristo, dificilmente rico se converte, Jesus falou literalmente: mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É escancarado, claro, objetivo. Saí do púlpito, foi sentar, entrou um outro colega, e o colega me pareceu, para tentar desconstruir a minha mensagem, ele disse o seguinte: olha, eu estou plantando uma igreja numa região lá de São Paulo e ela está cheia de ricos. Eu não quis contra-argumentar, fiquei na minha, o congresso foi embora, não falei nada com ninguém, mas eu fiquei pensando enquanto ele falava. O milagre não é rico frequentar a igreja. Milagre é rico se converter. Eles estão frequentando a igreja? Pergunto, quantos deles ficaram pobres por amor ao reino de Cristo? Quantos deles estão remunerando com mais decência os seus funcionários? Quantos deles diminuíram o padrão de vida para viabilizar a vida do necessitado? Quantos deles são humildes de espírito? Quantos deles não exigem do pastor que o pastor os sirva e não ficam ressentidos quando o pastor se recusa a ir para a casa de campo deles ou para a casa de praia? Meus irmãos, esse ponto da mensagem é autobiográfico. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Então, era os descendentes de Abraão que não haviam se convertido. Significa o seguinte: na plenitude do Espírito Santo, ele anunciaria uma mensagem, usando as linguagens de Charles Finney, uma mensagem que entraria como flecha farpada no coração dos seus ouvintes. Aquelas pessoas, aquela geração empedernida, em grande parte, se converteria. A promessa não é que ele levaria Israel inteiro à experiência de conversão. Não nos esqueçamos que o próprio Jesus, 33 anos aproximadamente depois, anunciou que aqui Israel seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém, em razão de Israel ter fechado seu coração para o seu chamado de ser luz para os povos. E Jesus disse: e essa honra, esse ministério, esse chamado, essa glória será passado por um outro povo a fim de que esse produza os seus respectivos
frutos. Portanto, Deus não tem dois povos, a igreja e Israel. Essa glória passou de Israel para esse Israel internacional, que é uma comunidade composta por judeus e gentios que se reconciliaram com Deus através de Cristo. Esse é o único povo que Deus tem nesse planeta. O único povo. Então, o texto declara que ele converteria muitos, não todos. Isso é uma coisa impressionante. Ou seja, alguns ouviriam ele e diriam, isso é um fanático. Isso é um desequilibrado, olha a vestimenta dele, vestindo roupa de camelo, comendo gafanhoto, tomando mel silvestre, distante da sociedade, vivendo nesse deserto, pegando pesado com todo mundo. Ah, você quer o batismo? Então esvazie o seu closet. Dê roupa para os necessitados. Foi o que ele falou. Aquelas pessoas, portanto, em contato com a pregação de João Batista, esse é o sentido da palavra conversão. Se alguém perguntar para você o que é conversão, essa definição eu aprendi com um teólogo chamado Luiz Berkoff. Conversão é um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. É a definição mais precisa, mais teologicamente fundamentada que eu conheço da palavra conversão. É um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Ele pregaria e aquelas pessoas se voltariam para Deus em arrependimento e fé. Só o Espírito Santo para operar esse milagre. Por isso, vai diminuir a luz aqui na hora que o pastor estiver falando, quando eu estiver chegando no final da mensagem, vem um pianista aí qualquer e tal, faz um solo de piano enquanto que eu falo e vai se criando uma atmosfera. Balela. Perda de tempo. Eu me lembro da filha do Billy Graham, a Annie Graham, que sempre me pareceu uma mulher de Deus. Num congresso de teologia aqui no Brasil, ela disse o seguinte: lembre-se, meus amados irmãos, que quando o fogo de Deus caiu sobre a oferta no ministério de Elias, Elias não ficou batendo uma pedra na outra para produzir fogo. O fogo veio do alto. Então não adianta. Nós vamos, quer dizer, cercar a igreja de tecnologia. Mas sem esse elemento de unção, não haverá conversão. E não tem lugar pior para você estar, e muito mais ainda para criar seus filhos, do que uma igreja composta por pessoas não convertidas. Me perdoe a expressão, português vulgar, isso vira um balaio de gato. Ninguém se converteu. E lidando com a ética cristã sem conversão é coisa de enlouquecer. Esse livro aqui é uma praga para quem não nasceu de novo. É maldição. Ele só é carta de amor quando nós temos a Deus como Pai. Só conseguimos dizer os teus mandamentos não são penosos quando o nosso coração está tomado de amor pelo nosso Criador. Mas sem conversão, não é à toa que nessas igrejas há muito ódio. Irmão devorando irmão, porque é o contato regular com a ética cristã sem a doçura do conhecimento de Cristo. Aquela história, terceira, quarta vez que eu toco nesse exemplo, do amor de Jacó por Raquel. Diz o texto, diz Moisés, ele serviu a Labão 7 anos por causa de Raquel, e aqueles anos foram como poucos dias pelo muito que ele amava. Sem esse amor, dar um copo d'água para o sedento vai ser um fardo para você. Com esse amor, ir para a fogueira, em razão da sua fé, é motivo de ações de graças, tal como nós vemos na história do cristianismo. Então, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Não é que eles se tornariam fariseus. Ele não está dizendo que eles fariam parte de uma igreja presbiteriana, batista, ele está dizendo o seguinte, que eles se converteriam ao Senhor, Deus do universo.
Não é que eles se tornariam de direita ou esquerda, eles se converteriam ao Senhor. Irá, mais uma declaração do anjo sobre o ministério de João Batista. Irá adiante do Senhor. O que significa ir adiante do Senhor? A vida pública dele vai se manifestar antes da vida pública de Cristo. Ele vai aparecer no cenário antes de Cristo se manifestar publicamente. Ele, portanto, irá diante do Senhor. O que significa ir diante do Senhor? Ele estará preparando o caminho do coração para a pregação, para a mensagem de Cristo, para o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o sentido. Ele, então, preparará o coração das pessoas, quer dizer, ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Aí tem gente que quer fazer uma análise teológica espírita do que a Bíblia está dizendo. Não há espaço para isso nas Sagradas Escrituras. O texto não diz que o espírito de Elias incorporaria no corpo de João Batista. O que o texto diz é que ele iria no espírito e no poder de Elias, porque seriam ministérios análogos. Elias pregou num contexto de apostasia. João Batista faria o mesmo. Elias restaurou o culto. Esse foi o chamado de João Batista, a restaurar a verdadeira adoração. E ele iria no espírito. O que significa ir no espírito de Elias? Seria um ministério com características muito parecidas com do ministério de Elias. Seriam pessoas parecidíssimas no modo de pregar, no modo de viver, nas ênfases das suas pregações. Então, nesse sentido, assim, eu às vezes fico pensando, né? Meu Deus, apesar de eu amar tanto a Calvino, tanto a Jonathan Edwards, eu não me sinto assim, não sei se estou fazendo uma avaliação severa da minha parte, com respeito à minha vida, ao meu ministério, mas eu os amo muito, eles estão dentro de mim. Mas eu não me sinto assim no espírito deles em razão do nível de santidade, do nível de domínio próprio, da concisão das palavras. Eles não se davam o direito de fazer o que eu faço. E quem me desencaminhou, me fez postar esses vídeos malucos em estádio de futebol e beber e tal, foi Martinho Lutero. E sem Lutero eu teria enlouquecido. No mundo de Jonathan Edwards, de Calvino, desse gigante, é uma coisa que eu, pobre tupiniquim, não consegui alcançar. Não consegui. Você imagina? O cara perdeu uma filha de 14 anos. Vítima de tuberculose. Que contraiu por ter cuidado de David Brainerd, missionário, tuberculoso, que Jonathan Edwards chamou para dentro da sua casa. Você sabe o que é isso? E ele escreve na biografia de David Brainerd, ou Brainerd: no ano tal, no dia tal, aprouve ao grande soberano Deus levar minha filha Jerusha, que morreu por ter se dedicado a David Brainerd. E o fez, porque ela considerava David Brainerd um eminente servo de Cristo. Que coisa, meu Deus. O filho dele foi ser missionário numa tribo de índio. Falava livremente com os índios sem tradução. Tamanho amor aprendido dentro de casa pela obra missionária. Agora, Lutero não. Lutero era um desbocado. Erasmo de Roterdã?
Erasmo? Que posso comparar o pensamento de Erasmo? Mas se parece com um monte de fezes numa bandeira de prata. Esse era Lutero. Então ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, no espírito de Elias. Então, aquilo, a coisa mais importante é você ser fiel ao seu chamado. Me perdoem aqui dizer, teve um momento da minha vida, eu me lembro até hoje onde eu me encontrava, no púlpito da Igreja Presbiteriana da Barra, e o Espírito Santo numa reunião de oração, falando para mim, meu servo, não tente ser Martin Lloyd Jones. Eu não quero que você o imite literalmente. Ele nasceu no país de Gales, você nasceu no Rio de Janeiro, ele foi pastor congregacional, até aqui você é pastor presbiteriano. Vocês têm temperamentos completamente diferentes. Eu quero que você seja você mesmo, você seja autêntico. Foi libertador o momento que eu falei, eu não vou reproduzir a vida de ninguém, eu vou ser autêntico e pagar o preço que tiver que pagar. Então ele irá no espírito de Elias. Olha a diferença do espírito do apóstolo Pedro, tudo é Espírito Santo para o espírito do apóstolo Paulo. Paulo, eu acho, mais para Calvino, isso aqui não é Bíblia não, assim, ponto de vista meu, eu acho que é mais para essa linha, Jonathan, Pedro não, é Martinho Lutero. São essas figuras, então a igreja, o que eu acho, o que é lindo na fé cristã é que os discípulos não são produzidos como soldados de chumbo. A graça respeita a nossa individualidade. É bem verdade que aquilo que temos de individual, de único, de original, é formado por essa mesma graça de uma forma bem arbitrária, porque ele irá no espírito de Elias. E não terá como ser diferente. E ele livremente exercerá esse ministério. Ele irá no espírito e no poder de Elias. Ele terá a mesma unção que eu botei sobre o meu servo Elias. A mesma graça, a mesma autoridade. Agora, olha que coisa bonita. Para converter o coração dos pais aos filhos. Isso é lindo. Olha a imagem. Coisa linda. Ao mesmo tempo, que sinal da degeneração espiritual de uma nação. Porque é o seguinte, o nível de miséria espiritual era tamanho que os pais não conversavam com os filhos. Eles se odiavam. Me lembro de um amigo que esteve num congresso nos Estados Unidos, num estádio, e ele conta que o pregador pediu para que os pais abraçassem os filhos abraçassem os pais. Muitos não conseguiram. Então, em razão dessa unção do Espírito, de estar possuído do Espírito e ser fiel à mensagem que Deus lhe entregara, no ato da sua pregação, pais pediriam perdão para os seus filhos, filhos pediriam perdão para os seus pais. Reverendo Antônio Elias uma vez falou para mim, com um ar profundo de saudade, sobre um período do ministério dele que ele julgou que foi o período de maior eficácia. Ele disse assim para mim, meu filho, era comum na minha pregação os irmãos se levantarem no meio do culto para se reconciliarem uns com os outros. Eu vi muito isso acontecer no meu ministério. Eu pregava e um irmão se levantava para pedir perdão ao outro. Essa é a obra do Espírito por excelência. A restauração do amor, a começar pela experiência familiar. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E para converter os desobedientes, quem são os desobedientes? Os que não se sujeitam à vontade de Deus. Então ele converterá os desobedientes à prudência dos justos. Isso é muito bonito.
O que é a prudência dos justos? O justo não brinca com fogo. O justo sabe que haverá um juízo final. Os justos sabem que ser amado por Deus é pedreira. Que por amar ele não vai deixá-lo no pecado. Os justos sabem que Deus sabe quebrar um homem. Antônio, que linguajar é esse? Estou falando do que nós fazemos com os nossos filhos. Estou falando sobre disciplina em amor. Os justos sabem disso tudo. Então, eles vivem o quê? De modo prudente. Eles sabem que esse mundo é um mundo caído. Que você tem que vigiar e orar. Que nós estamos no caminho para Nova Jerusalém, atravessando um deserto de serpentes abrasadoras. Então você não pode sair de casa sem a sua armadura completa. Esse é o sentido de converterá os desobedientes à prudência dos justos. Ou seja, o justo é alguém que não tem um comportamento temerário, que não brinca com a graça de Deus. Não é alguém que peca contando com perdão. Ou melhor, não é alguém que peca contando com arrependimento. Eu li em algum lugar, se não me falha a memória, em Thomas Brooks, isso é uma loucura. Você pecar contando com arrependimento. E o arrependimento é uma coisa que não é da sua alçada. É obra do Espírito Santo. Você não pode contar com aquilo que você não tem. É obra da graça. Então ele diz, converterá os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor, um povo preparado. Coisa linda. E habilitar, ou seja, a pregação dele fará com que uma geração coloque sua vida no altar. Ele habilitará um povo preparado para o Senhor, um povo preparado para toda boa obra. Por isso ele precisava da unção do Espírito Santo. Porque só o Espírito de Deus para operar isso. Converter os filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos. E habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse é o vetor da igreja. Nós estamos aqui para quê? Para ter esse tipo de coisa. E para isso nós precisamos da unção do Espírito Santo. Então, eu, com muito temor, para mim é muito especial, viu, Joana? Falar sobre João, um texto de uma criança que está para nascer, e Deus queira que seja profético contra o meu netinho, que ele seja melhor do que o seu avô, do que o seu pai, que ele viva para a glória de Deus, que ele seja um João Batista. Não quero, é o que eu mais desejo para toda a minha geração. Filhos e filhas de Deus. E que Deus o encante com tudo isso, com o amor dele por você. Você também foi separado para essa obra gloriosa. Que Deus o use para fazer com quem tiver contato com sua vida, ter desejo de se reconciliar com Deus. É isso, vamos ficar de pé, vamos orar.